Olá, que lições você acredita que nós podemos aprender de todo esse tempo de reclusão social? Como você irá se referir ao passado após essa pandemia? Será que você vai se concentrar mais nas suas perdas, na sua falta de convívio por causa do isolamento social, nos seus sofrimentos, na ausência de abraços ou nessas oportunidades concedidas pelo Senhor para o avanço do Evangelho? A devocional de hoje nos ajudará, com a experiência do apóstolo Paulo, a olhar para o passado com um maior discernimento. Nós continuamos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O texto que nós vamos nos deter hoje é o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 14. Tu me acompanha na leitura, por favor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Percebam, irmãos, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso, ele estava impedido de ir e vir, ele estava impedido de abraçar os seus amigos, os seus filhos na fé. E ele, como missionário, não podia abrir novos campos e nem visitar as igrejas que já havia plantado. Mas Paulo, ele não se concentra nessas coisas. Ele não se concentra em tudo aquilo que ele passou. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi perseguido, foi odiado, foi açoitado, privado de se encontrar com várias pessoas que ele próprio amava. Mas ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva soberana de Deus. Paulo, irmãos, ele nunca se concentrou em seus sofrimentos com uma espécie de autopiedade, mas a sua ênfase sempre esteve no progresso do Evangelho. Ele tinha aquela clara noção de que o avanço do Evangelho deveria ser o foco da sua carta aos Filipenses. Agora, você concorda comigo de que ele poderia se lamentar, ele poderia, fazer alguma descrição. Aliás, ele poderia fazer uma descrição enorme dos seus sofrimentos. Ele poderia falar sobre a sua prisão, sobre as suas privações. Ele poderia escrever para os seus amigos sobre as suas necessidades e do quanto ele estava sendo caro para ele, difícil para ele, tudo que ele estava passando. Mas, ao contrário disso, ele não considerou o seu sofrimento como fruto do acaso, ele nunca acreditou em casualidade, muito menos em fatalismo. Ele jamais aproveitou essa oportunidade de prisão para poder se lamentar. Paulo sabia que tudo tinha a ver com os planos soberanos, ele sabia que os seus sofrimentos estavam incluídos nos planos de Deus para que outros propósitos maiores fossem cumpridos. E, sobretudo, ele sabia também que o Evangelho ele não estava impedido de avançar. E é muito bom nós lembrarmos, irmãos, de que quem está escrevendo essa carta aos Filipenses é ninguém menos que o apóstolo Paulo. Ele sabia o que era sofrer. Todos nós temos conhecimento de que ele foi perseguido em Damasco, conforme o texto de Atos, capítulo 9, versos 23 a 25 registra. Ele foi também rejeitado em Jerusalém pelos próprios apóstolos que não confiavam neles, está escrito em Atos, capítulo 9, versos 26 a 28. Ele foi dispensado do campo pelo próprio Deus, Atos 22, 17 a 21. Ele foi esquecido em Tarso, lá no versículo 30 de Atos 9, apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra, ali em Atos 14, 19. Foi barrado por Deus no projeto que tinha de ir para a Ásia. Ele tinha uma agenda e Deus tinha uma outra para ele. Atos 16, versículos 6 a 10. E o que nos surpreende em tudo isso, irmãos, é o fato de que, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com tudo isso que ele passou, ele não ficou amargurado, ele não se decepcionou com o ministério. Ao contrário disso, ele não só prosseguiu fazendo a obra com alegria, mas entusiasmado com as oportunidades que o Senhor estava concedendo diante de tudo aquilo que ele estava passando naquele momento ali. Ele considerava que tudo aquilo era como uma abertura de novos caminhos para o Evangelho. Salvo as proporções, irmãos. Eu e você, nós estamos da mesma maneira sofrendo pela falta de companhia, pelo isolamento social, por essa falta de convívio com a igreja,
pela perda de emprego, por crises em nossos relacionamentos. Mas será que nós conseguimos parar para perceber o quanto que o Senhor está nos dando novas oportunidades de nos aproximarmos de pessoas que estavam distantes e agora estão mais próximas por meio de todos esses caminhos tecnológicos que nós estamos sendo expostos nesse tempo? Eu perdi a conta já de quantas plataformas digitais eu já conheci nesse período. Será que nós conseguimos perceber que o Evangelho não está preso e que talvez o Senhor esteja também amolecendo corações que antes estavam petrificados para que nesse novo tempo eles possam ouvir o Evangelho? Será que eu e você temos aproveitado as oportunidades que temos com aqueles entregadores de delivery que vêm até nós semanalmente entregar as nossas compras, aqueles que fazem compras por delivery? Será que você já começou a orar por algum amigo ou algum familiar que ainda não teve contato com o Evangelho? Será que você já ousou convidá-lo a participar de algum grupo de vida com você? Será, irmãos, que no futuro nós daremos conta de que o Senhor, da mesma forma como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, está nos dando hoje oportunidades para avançarmos na proclamação do Evangelho? O que eu observo, irmãos, é que muitos de nós estamos, sim, mais motivados em convidar uma ou outra pessoa a participarem dos nossos encontros virtuais. E eu observo mais do que isso, observo também que muitas pessoas que antes eram mais resistentes, agora elas estão mais sensíveis a participarem de momentos onde o Evangelho é claramente anunciado. Alguns eram resistentes a isso. E a minha oração hoje, irmãos, é no sentido de que percebamos aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor e nós nos alegremos com as oportunidades que o Senhor tem nos dado de proclamar o Evangelho. Então, que essa alegria ela seja tão contagiante, mas tão contagiante, irmãos, que possa sucumbir à tristeza de nós não podermos mais, por agora apenas, abraçarmos uns aos outros. Tenham todos um excelente dia no Senhor.